Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o Jefferson e você está no canal J Vlogs no YouTube. Hoje eu quero falar para você aqui um pouco da minha história, né? E também eu quero falar uma experiência que eu tive com Deus, né? Cara, independente de religião, eu acho que todo ser humano deve sim crer em Deus, crer em Jesus, entendeu? Sempre que puder, tirar um tempinho para ler a Bíblia e entender mais um pouco da palavra de Deus, né? Como Deus, o próprio Deus falou lá na Bíblia, né? Em Gênesis 1:26, ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Então, é muito bom a gente tirar um momento assim, independente de religião, se você é católico, se você é crente, evangélico, né? Você tirar um tempo para, né, ouvir louvores e também, né, se conectar cada vez mais com Deus, né? E isso você não precisa ser uma pessoa religiosa para poder fazer isso. Bom, pessoal, desde 2019 eu tenho lutado na justiça para conseguir ganhar uma ação na justiça. Só que ao longo desse tempo, né, muitas coisas aconteceram. Foi bem difícil mesmo essa caminhada de lá para cá, né? Eu entrei com um advogado e o advogado foi um advogado, foi em outro e tudo e nada, né? E aí, num certo momento eu falei, cara, eu vou entregar a Deus, porque eu acredito que Deus sabe todas as coisas. Quando for pra ser, vai ser, né? E aí também eu vou falar aqui que foi um presente inesperado, né? Essa conquista minha. Porque desde 2019 que eu lutava para poder conseguir essa ação na justiça, né? Para conseguir ter êxito nessa ação na justiça. Olha, se você está assistindo esse vídeo, se está gostando, você deixa esse like, beleza? E comenta e compartilha para mais pessoas. Então tinha um momento que eu fiquei assim me questionando, cara, por que está demorando tanto, né? Mas quando você resolve deixar as coisas na mão de Deus, né, do universo, descansar como a própria Bíblia diz, descansar em Deus e deixar na mão dele, né? Acreditar que tudo vai se resolver e entregar a Deus. E aí assim eu fiz, né? E aí eu peguei e segui meu caminho 2019, 2020, 2021 e agora poucos meses aconteceu uma coisa interessante, né? Lembrando que também, graças a Deus, eu comecei a praticar também o Ho'oponopono. E só frases boas, positivas. E inclusive uma delas é quando você fala assim, você abençoa as coisas. Isso é bom também, porque quando você abençoa as coisas, essa bênção volta para você também, entendeu? As coisas, as pessoas, isso é muito bom. E aí certo dia, agora em junho, né? Eu tava dormindo e eu acordei mais ou menos ali por volta das 3 horas, 3:30 da manhã. E aí eu me lembrei do sonho que eu tava sonhando. No sonho, o meu advogado ficava me ligando, né? E ele não conseguia falar comigo. Era muito real mesmo, né? E aí eu escutava ele falando, olha, eu quero falar com você, mas eu não consigo. E aí quando eu pegava meu celular eu via um monte de áudio dele, assim, um monte de áudio, né? E aí quando eu me lembrando do sonho deitado, aí eu me levantei daqui da minha cama, fui ali, peguei meu celular que estava no carregador e olhei no celular, não tinha nada, né? E aí, o que acontece, né? Amanheceu o dia, nós foi trabalhar, eu e minha mãe. Pra quem não sabe, eu trabalho com material reciclado. Trabalhava, né? Com material reciclável. E no nosso trabalho eu falei pra minha mãe, eu sonhei que o advogado me ligava dizendo que eu tinha conseguido ganhar a causa e que a gente só ia lá resolver os trâmites para poder receber o direito, né? O direito que eu tenho lá. Só que quando eu peguei meu celular, não tem áudio nenhum. Não tem áudio nenhum do advogado, né? E eu fiquei pensando, aí minha mãe falou assim, interessante esse sonho, né? Porque na hora do que eu tava sonhando ali, né, que eu acordei, que eu via mesmo, igual eu tô me vendo aqui, né, olhando pra vocês aqui, eu via certinho o meu WhatsApp assim, e um monte de áudio, de mensagens, 4 mensagens dele. Quando eu abri o meu WhatsApp, tava lá um monte de áudio, né, ele falando, olha, eu tô tentando
falar com você e não consigo, a gente conseguiu, né? E um monte de áudio assim, e ele falando pra mim, e eu vi assim o sonho, né? Aí quando eu acordei, que eu fui olhando no celular, não tinha nada. Eu falei, mas eu fiquei, eu disse, mas eu creio em Deus, né? Se eu já vi, então é porque é real, né? Então é uma experiência bacana mesmo assim, cara. Porque teve um momento que eu achei que eu falei, não vou nem focar mais nisso aí. Vou deixar na mão de Deus e vou cuidar do meu serviço aqui, do meu trabalho. E eu vou me virando como Deus quer, né? E aí o que acontece? Né? O que acontece? Quando foi agora no último 19, eu recebo uma ligação dizendo que eu tinha ganhado, né? Eu tinha ganhado a ação e só precisava ir lá e resolver as coisas lá pra resolver, né? Não vou entrar aqui em muito detalhe não, né? E aí, cara, depois que eu recebi a notícia que eu tinha conseguido e eu sentado aqui a minha mesa, aqui na minha cadeira, e o advogado ligou pra mim, eu falei com ele por telefone, depois a gente ficou trocando áudio, marcando pra gente se encontrar lá na rua, no centro, para resolver esses papéis, para me assinar os documentos, né? Agora foi no dia 19, no dia 20 eu fui lá e a gente resolveu os trâmites. No dia 21 é o meu aniversário. Então, cara, foi um presente assim inesperado. Então, cara, foi uma coisa interessante, né? Quase um mês antes eu vi no sonho aquilo ali e com um mês depois, né? Aconteceu de verdade, né? E desde 2019 que eu tava esperando por isso, nesses últimos anos foi bem difícil a minha vida, cara. Eu passei por um deserto, vocês não têm noção. Né? Algumas pessoas que me conhecem aqui no meu canal sabem, né, a minha luta. Eu viajei, voltei para casa, viajei um monte de vezes também, resolvendo alguns problemas de saúde. E hoje eu consegui, né, ter êxito, principalmente nessa área financeira. Então, por isso que eu falo, esse vídeo é uma experiência com Deus, porque, cara, eu sonhei, eu via. Quando eu acordei, não tinha nada no meu celular, mas no sonho eu via. E depois, agora, dias antes do meu aniversário, eu recebi essa notícia maravilhosa, cara. Então, assim, é uma experiência muito, né, muito bacana, porque você vê no sonho e depois você vê aquilo se realizando. Depois que eu falei com o advogado, até hoje tem uns áudios aqui, né? Depois que eu falei com o advogado, e depois eu fiquei pensando, cara, eu tô vendo os áudios aqui, eu falando com o advogado, o mesmo jeito que eu vi no sonho. Bem real mesmo, do mesmo jeito, um monte de áudio. Ele mandava um áudio, ele mandava outro, e a gente conversando, falando, olha, leva documento tal, leva isso, leva aquilo, tal, nós vamos se ver em tal lugar, você me espera em tal lugar pra gente ir lá resolver isso aí, chegar lá, você vai assinar nosso papel, tal. Cara, do mesmo jeito que eu vi no sonho, foi do mesmo jeito que aconteceu. Então é uma experiência com Deus, né? Eu mesmo, cara, hoje eu digo pra você aqui que me acompanha, tem muitas pessoas que me acompanham aqui que é evangélico, né? Eu me declaro cristão porque eu creio em Cristo Jesus. Eu já frequentei a igreja, hoje eu tô um pouco afastado, mas eu tenho o meu momento ali de adoração, de louvores, principalmente quando eu acordo 5 horas da manhã, ali de 5 até as 6, aquela hora eu tiro para me louvar, para me se conectar com Deus. Eu gosto muito de fazer isso todo dia quando eu acordo pela manhã, entendeu? Então, cara, o que Deus tem feito na minha vida. Teve um momento aí, cara, para você que tá me assistindo que talvez não saiba, eu tenho baixa visão. Teve um tempo aí, em 2018, 2019, 2020, teve pessoas que me conhecem que sabem disso, que teve contato comigo e viu que eu não enxergava quase nada. Eu não enxergava de um jeito que eu não conseguia me servir, colocar a minha comida, né? Eu viajei um tempo aí e lá eu tive com pessoas que essas pessoas viram, né? O quanto que eu não conseguia enxergar direito. E hoje eu consigo andar na rua por todo canto. Meu grau do meu óculos reduziu, né? Que era 2 graus e pouco e reduziu para 1,5, 1,25, né? Então, as minhas experiências com Deus é fantástico, cara, fantástico. É uma coisa assim que eu só acredito que tem fé mesmo, né? Então, por isso que eu achei legal dividir esse vídeo aqui com vocês sobre essa experiência que eu tive, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida, né? Que eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por isso que quase todo vídeo que eu faço, eu sempre agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito e faz na minha vida, pela minha casa, pela minha família, sabe? Até por as coisas de que não aconteceu, né? Até por alguma pessoa que entrou na minha vida e saiu, eu agradeço a Deus porque é livramento de Deus, Ele sabe todas as coisas, né? Então, cara, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante,
Comenta aí embaixo o que você achou, né? Se você já teve alguma experiência assim de você sonhar com uma coisa e no outro dia ou com alguns dias depois aquilo realmente acontecer assim, você falar, nossa, eu sonhei desse jeito, do mesmo jeito aconteceu, né? Então é uma coisa, cara, é uma sensação maravilhosa. Só quem sabe, só quem já passou, quem já sentiu, já quem já viu, quem sabe, né? E se você já passou por isso, ou conhece alguém que já passou, comenta aqui embaixo também. E se você passou por essa experiência, faça um vídeo, divulga também, para as pessoas entenderem como é importante você ter Deus na sua vida. E você não precisa ser uma pessoa religiosa, não, você só precisa trocar ideia com ele, falar com ele, porque você pode virar as costas para ele, mas ele nunca vai te abandonar, né? Se tem uma pessoa no mundo que nunca vai te abandonar, é Deus, né? Jamais ele vai te abandonar. Seus amigos, seu pai, sua mãe, até seu pai, sua mãe, seus filhos, seu marido, vai te abandonar um dia, vai sair de perto de você. Mas Deus, ele nunca vai te abandonar. Pode crer nisso. Falou?